Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Bahia. Ih, deu até uma travada aqui, né? É o Bahia, bora Bahia, minha porreta. É o tricolor baiano. Agora não, né? Agora, porque tem pouco tempo. SAF com o Grupo City. E tivemos a primeira baixa da nova administração do Grupo City. Treinador Renato Paiva pede demissão do cargo em uma semana aonde um outro treinador português botou seu cargo à disposição. O treinador do Botafogo, o torcedor do Bahia não sabe, mas acredito que saiba, o treinador do Botafogo, após a derrota para o Flamengo, botou o cargo à disposição. Cara, por causa de uma derrota. Mas por que eu tô falando do treinador do Botafogo? Porque é português. Igual ao ex-treinador do Bahia, Renato Paiva. E a gente vai comentar, talvez, a mentalidade diferente, talvez não, com certeza tem uma mentalidade diferente dos treinadores portugueses para os treinadores brasileiros e a falta de paciência dos treinadores portugueses com cobranças e com a imprensa. Não tem nenhum treinador português que atua ou atuou aqui no Brasil que não teve problema com a imprensa, que não teve bate-boca com torcida. Todos os treinadores portugueses não têm o mínimo de paciência. E isso é uma característica. Eu falo isso porque eu conheço alguns portugueses. O meu avô era português, apesar de eu ser pequeno quando o meu avô sumiu, né? O meu avô sumiu um dia, saiu da casa da minha tia para ir lá para minha casa, era pai da minha mãe, e não apareceu mais. Todo mundo procurou, meu avô tinha ido para a Segunda Guerra Mundial, voltou com alguma sequela, e era motorista de ônibus, né? Motorista do trocador, agora eu não me recordo direito. Então ele andava de ônibus, né? Com a roupa de motorista, andava e ia lá para casa da minha mãe e sumiu, desapareceu. Ninguém nunca mais foi. Então eu não tive muito contato. Mas onde eu morava tinha alguns portugueses. E todos os portugueses que eu conheci, não tem o mínimo de paciência. Não tem o mínimo de paciência. Então, o Bahia, tô indo aí por esse caminho, não tem mais o treinador Renato Paiva, vai com o treinador do Sub-20, né? E agora o Grupo City vai atrás de um outro treinador. Será que vai atrás de outro português ou vai atrás de um brasileiro? Está se comentando um brasileiro que já trabalhou num formato muito parecido com o que o Grupo City pensa, tem um formato muito parecido. E já trabalhou em duas SAFs. Então, já tem um currículo em relação à SAF, já sabe mais ou menos o que a SAF pensa. Lógico, cada SAF tem a sua maneira, mas tem alguns pontos de todas as SAFs que são muito parecidas. São capitalistas. Eles visam o lucro em primeiro lugar. Na boa, não me vem falar qualquer SAF, ou torcedor que o seu time seja SAF, que o objetivo da SAF primeiro é esportivo. Não é. O objetivo da SAF é o lucro em primeiro lugar. Quando ele vai fazer uma contratação, ele vai fazer qualquer coisa. E primeiro ele pensa o lucro. A não ser que a merda esteja batendo no pescoço, aí ele vai pensar no lado esportivo, que é o que aconteceu com o Bahia. A merda estava batendo no pescoço, eles começaram a olhar para o lado esportivo. A mesma coisa o Vasco. Cocô estava aqui, ó. Porra, vamos olhar pelo lado esportivo. Então, é sobre o pedido de demissão do treinador do Bahia que a gente vai comentar rapidinho. Eu já falei aqui
algumas coisas, mas é sobre esse pedido que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? E aqui uma coisa rápida, amigo torcedor do Bahia, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, se você gosta do canal e quer ajudar, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral aí pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, cara. O Renato Paiva não foi demitido, né? Você do Bahia sabe. Ele pediu demissão. Isso, na minha opinião, já era uma coisa que estava meio que escrito que iria acontecer. Eu comentei sobre o treinador do Botafogo, que mesmo o Botafogo sendo líder, o Botafogo tendo todas as chances de ganhar o Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo pega muito no pé do treinador, por causa de suas mudanças, suas escalações, o jeito do Botafogo tá um pouco diferente, ou seja, e ele também está irritado com a imprensa e com a torcida. Muito parecido com o que acontece ou acontecia com o Renato Paiva. Muito parecido. E se você pegar outros portugueses, vamos lá. O Jorge Jesus no Flamengo ganhou a porra toda, mas o Jorge Jesus vira e mexe teve problema com a torcida e com a imprensa. O Abel do Palmeiras, super campeão, o melhor de todos, é o Abel. Até pelo tempo, né, que ele já está e conquistando. O Abel toda hora tem um problema com a imprensa, tem problema com a arbitragem, já teve problema com a torcida. Ou seja, a paciência deles é muito menor do que a dos brasileiros. Eles não aceitam qualquer coisa. E vamos lá. Deixa eu tomar um golinho de café. Eu, particularmente, muitas das vezes eu acho que os treinadores portugueses estão certos. Essa é a minha opinião. Na boa. Eu não tenho que aceitar tudo que a torcida fala. Essa é a minha opinião. Eu não tenho que aceitar tudo que a torcida fala. Eu não tenho que aceitar pergunta idiota de repórter. Porque tem repórter. É só você começar a olhar as perguntas, que tem pergunta completamente idiota. Eu vou te dizer uma pergunta idiota. O cara acabou de perder o jogo. Qual é o seu sentimento com essa derrota? Porra, não fode. Então, porra, tá de sacanagem, né? Qual é o teu sentimento? Meu sentimento é de felicidade. Porra. Então, tem algumas perguntas completamente idiotas que o repórter faz. E tem outras perguntas que são tendenciosas para criar atrito. Eu não sou obrigado a responder. Eu entendo o repórter, mas eu não sou obrigado a responder. Não sou obrigado a responder. Tem repórter, assim, que tá dentro do seu clube, inclusive dentro do Bahia, só para criar intriga. Para quê? Porque essa intriga da Ibope. Intriga da Ibope. Torcedor do Bahia, intriga da Ibope. E como o repórter sabe que o torcedor brasileiro, que o povo brasileiro adora uma mentira e acredita em qualquer coisa, porra, é só você pegar um exemplo aí. Teve uma certa pessoa que falou que político tem que mentir. Tem que mentir, mente 1, 2, 3, 4, daqui a pouco todo mundo acredita. E a mentira vira verdade. Não foi isso? Não foi eu que disse. A própria pessoa falou isso. Tem que mentir. Ele sabe que o povo brasileiro acredita em qualquer coisa. Então, tem repórter que tá para isso, para criar intriga. E sabe que essa intriga dá like, dá visualização. Vamos lá. É só você pegar a nossa imprensa e o povo brasileiro, coloca duas notícias. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O policial ajudou um cadeirante a subir as escadas da linha do trem. E a outra? Policial mata inocente numa troca de tiro. O que vai vender mais? O policial que ajudou o cadeirante a subir as escadas ou o policial que matou o inocente?
Óbvio que vai render mais, porque isso é o que matou o inocente. Isso é óbvio. Óbvio. Gosta de coisa ruim. A notícia que vende mais é a ruim. É a que traz tragédia, que fala, que dá confusão. Picuinha. E no futebol é a mesma coisa. Então, irmão, tem muito repórter que tá dentro do clube para causar picuinha. Outros não. Mas uns, não sei se é a maioria, mas uns para isso. Então, em algumas coisas, eu concordo com os treinadores portugueses. E por que os brasileiros, de vez em quando, não têm esse problema? Com raras exceções. Se você pegar o Filipão, você vai ver que o Filipão tem uma tendência também portuguesa. O Filipão também não aceita qualquer coisa. Não é todo treinador brasileiro. Mas a maioria dos treinadores brasileiros acaba aceitando por quê? Porque fica com medo de se queimar com a imprensa, de não ter mais emprego. O treinador português está cagando para isso. O treinador português está cagando se vai perder o emprego ou não. Então ele fala. Ele fala. Então, em muitas coisas, eu sou completamente... Eu penso exatamente completamente igual o treinador português. Não tem que aceitar qualquer coisa, não. É igual torcida ficar xingando o jogador o tempo inteiro, aí quando o jogador reage ao xingamento, faz alguma coisa, é punido, não pode xingar o torcedor. Ele tem que aceitar. Tem que aceitar o cacete, tem que aceitar nada, irmão. O cara tá o tempo inteiro sendo ofendido, eu tenho que aceitar, irmão. Não tem que aceitar nada. Não tem que aceitar nada. Essa é a minha opinião. Beleza? Eu sei que a torcida muito... Não, ele é uma cara pública, ele tem que aceitar. Não é por eu ser público que eu tenho que aceitar tudo não, irmão. Eu não vou ser ofendido e ficar quieto. Então, tem muitos que são assim. E eu concordo com esse ponto de vista. E muitas coisas eu entendo os treinadores portugueses. Porém, algumas situações, o treinador, pela profissão, ele tem que aceitar. Críticas, ele tem que saber aceitar. A torcida algumas vezes está certa, outras vezes está errada. Muitas das vezes a torcida está em campo. Começa a chamar o nome de um determinado jogador. O treinador vai e coloca e dá certo. Porque de repente a torcida está vendo que é aquele momento. Aí começa a chamar o nome do jogador. O jogador fica empolgado, entra empolgado. Ou seja, a torcida também ajuda. Então o treinador tem que ter esse feeling, né, de entender e usar muito bem a torcida. Não é obrigado a aceitar tudo, mas tem que ter esse feeling. E o treinador português acho que não tem esse feeling em relação aqui ao Brasil. Então, o Renato Paiva, a impressão que dá é que ele não estava aceitando mais essas críticas, não estava entendendo muito bem, não estava assimilando muito bem essas críticas, tanto de repórter quanto de torcida. E mais, acho eu, ele deu até uma declaração falando isso, que ele tomou a decisão para ajudar o Bahia. Eu acho que ele percebeu que ele também não conseguiria ir mais adiante. Acho que o treinador Renato Paiva percebeu que ele não conseguiria mais extrair nada desse time, porque tudo que ele planejou, ele não está conseguindo implantar. Concordo que muitas das vezes o Bahia jogou muito melhor do que o adversário e não ganhou, cara. Muitas vezes ele jogou melhor que o adversário e não ganhou. Se desses jogos que jogou melhor tivesse ganho, a torcida estava batendo palma pro Renato Paiva. Só que ele, na minha opinião, ele deu muito azar de não ganhar. Ele deu muito azar de não ganhar. Então, cara, ele pede para sair, na minha opinião. Primeiro, por não estar aceitando muito mais essas críticas. E segundo, porque ele deu um certo azar. Quando jogou melhor, o Bahia não ganhou. E terceiro, ele percebeu, na minha opinião, que ele não iria conseguir extrair mais nada do time. Talvez as contratações que fizeram não era a que ele queria. A gente não sabe se foi ele que pediu o jogador. Será que todos os jogadores que estão no Bahia foi ele que pediu ou foi o Grupo City que empurrou o goela abaixo nele? A gente não sabe. Pode ter sido o Grupo City que falou, não, vou trazer esses caras aí, você trabalha com esses caras. Pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Foi ele que pediu? Eu, sinceramente, eu não sei. Ele pode até falar, não, foi eu que pedi. Sinceramente, eu não sei se eu vou acreditar. Então, o Renato Paiva deixa o Bahia numa posição muito incômoda. O time do Bahia não é ruim, contratou bons jogadores, principalmente nessa segunda janela aí, jogadores de Série A. E a impressão que se dá e o que está se falando é que o Grupo City está de olho no Barbieri. Barbieri que foi
do Bragantino, fez um grande trabalho no Bragantino, um grande trabalho, com prazo até longo. Aí no finalzinho começou a cair, tiraram o Barbieri. Foi para uma outra SAF, que foi a do Vasco, a 777. Só que a SAF do Vasco é muito enrolada, sem padronização nenhuma. Ele começou até fazendo um bom trabalho, mas depois começou a cair, porque o time do Vasco era muito fraco, e continua sendo ainda bem limitado o time do Vasco. E talvez por esse perfil de já ter trabalhado com duas SAFs, vão chamar o Barbieri, talvez o Barbieri chegue no Bahia, por essa credencial de já ter trabalhado com o Grupo SAF, com SAFs, e saber mais ou menos como é que funciona o Grupo SAF. Então talvez o Barbieri seja esse cara. Não sei se o Bahia vai procurar algum treinador lá fora. Eu acho que não vai ter tempo. Eu acho que seria mais fácil para o Bahia pegar alguém que está aqui dentro. E pegar alguém que está aqui dentro, que já trabalhou com SAF, desses caras é o Barbieri. O Barbieri é um cara estudioso, que joga pra frente, igual o Bahia gosta, joga pra frente. Você vê o Bragantino como é que jogava. Ele tentou isso no Vasco, mas não dava pela qualidade técnica. O Barbieri sabe trabalhar com jogadores jovens. O Bragantino, basicamente, era um sub-23. Era um sub-23. Talvez o Barbieri seja a solução para os problemas do Bahia. Não sei se vai ser o Barbieri, mas acho eu que seria mais interessante para o Bahia, até pela situação na tabela do Bahia, trazer um cara que já está vendo o Bahia, já está acompanhando o Bahia. Então, pode ser o Barbieri. Não sei se até a entrada desse vídeo no YouTube o Bahia já vai ter contratado alguém, ou se surgiu outros nomes, mas eu vejo o nome do Barbieri justamente por causa disso, de trabalhar com jogadores jovens, entender mecanismo de SAF, já trabalhou em duas. Talvez o Barbieri seja o nome, sim. Não sei o que a torcida do Bahia vê, mas eu entendo que possa, sim, ajudar o Bahia. Então, saída do Renato Paiva. Aí vai me perguntar, Magalhães, foi boa ou ruim? Irmão, a gente só vai saber se a saída do Renato Paiva foi boa ou ruim no final do campeonato. A gente só vai saber se foi boa ou ruim no final do campeonato. Se o novo treinador não conseguir tirar o Bahia da onde estava, sinceramente não mudou nada. Se o Bahia cair, o Bahia foi entregue para o outro treinador fora da zona de abaixamento. Então, irmão, não dá para se falar absolutamente nada se a saída do Renato Paiva foi boa ou ruim. Acho que a torcida do Bahia gostou da saída do Renato Paiva. Bom, mas a gente só vai saber se a torcida está certa de ter gostado da saída dele ou não ao final do campeonato. O que eu acho? Eu acho que o Renato Paiva não estava mas conseguindo tirar mais nada do time do Bahia. Apesar de eu falar, o Bahia não vinha jogando mal. Ele errava em algumas substituições, mas o Bahia não vinha jogando mal. Esse que é o ponto. O Bahia não vinha jogando mal. Estava faltando um pouco de sorte. Então, tem que ver se o novo treinador vai continuar fazendo o Bahia jogando bem, que não estava jogando mal, jogando bem. Lógico, tinha oscilações, mas o Bahia vinha fazendo bons jogos. Vamos ver se o novo treinador vai conseguir fazer o Bahia continuar a fazer bons jogos e se o novo treinador chegar com mais sorte que o Paiva. Cara, foi bom ou não a saída do Renato Paiva? Bom, eu vou aqui dizer, acho que foi bom a saída do Renato Paiva. Eu prefiro a continuidade, mas eu acho que foi bom para de repente mudar o clima, apesar da torcida do Bahia sempre apoiar o time aonde quer que vá. Mas acho que foi bom a saída do Renato Paiva, que vai entrar um outro treinador. Não sei se vai vir com a mesma filosofia. A filosofia, se for do Barbieri, não é muito parecida com a do Renato Paiva. Mas eu acredito que essa mudança possa ter sido boa. Se botar, a mudança foi boa ou não, eu vou dizer 55 boa, 45 ruim. Essa é a minha opinião. Eu não tenho uma convicção de que a saída do Renato Paiva foi boa. Porém, o Bahia não tem nada a ver com isso, porque foi o Renato Paiva que pediu para sair.
O Renato Paiva é que pediu para sair. Então o Grupo City pode falar, pô, não foi a gente que mandou ele embora, foi ele que pediu para sair. Então a gente teve que tampar o buraco porque o treinador pediu para sair. Então o Grupo City fica muito cômodo com isso. O Grupo City fica muito cômodo para contratar. Porque se a torcida falar alguma coisa, o Grupo City vai falar, olha só, não foi eu que mandei ele embora. Ele que pediu para ir embora. Então, amigos, a demissão, a saída, né, do Renato Paiva, para mim, 55% foi boa. Pode dar uma chacoalhada ali no Bahia. E o treinador que vim com um pouco mais de sorte do que ele. E 45% não. Vamos ver. O Bahia tem que conseguir dar mais sorte, que eu vou repetir. O Bahia em muitos jogos deu azar. Em muitos jogos o Bahia deu azar. Jogou melhor e não ganhou. Se desses jogos que o Bahia jogou melhor e não ganhou, tivesse ganho a metade, o Bahia estaria na metade da tabela e não estariam reclamando do Renato Paiva do jeito que está. Então, cara, eu não vejo, sinceramente, o trabalho do Renato Paiva tão ruim assim. Essa é a minha opinião. Lógico, ele errava em algumas escalações, errava em algumas substituições, mas todos os treinadores fazem isso. Então, agora o Bahia vai ter que se virar. Tomare que o Bahia dê certo. Mas como eu falei, o Grupo City fica muito à vontade, porque não foi o Grupo City que mandou embora. Foi o Renato Paiva que pediu para sair. Boa sorte ao Bahia e boa sorte ao novo treinador do Bahia que vai contratar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!